Agora que a gente já entende quais são os principais fatores que podem causar problema no escalonamento com múltiplas CPUs, vamos dar uma olhada rápida nas duas grandes abordagens que a gente pode ter para fazer esse tipo de escalonamento. Vamos começar pela mais simples, que não necessariamente é pior, isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Em computação, principalmente em sistemas, às vezes simples é mais fácil. Você tenta fazer um algoritmo muito complexo, muito cheio de guerre-guerre, no fim do dia, você vai ter um algoritmo cheio de if, cheio de gatilhos, cheio de coisa, que vai acabar sendo mais lento do que aquela heurística boba, né? Tem heurística shed, heurística. Vocês que entendem meme, eu não entendo meme. Então, vamos começar com o escalonamento de fila única. Olha, se eu fosse perguntar para vocês como vocês fariam escalonamento de processos com múltiplas CPUs, a saída mais fácil é não faz. Eu uso o mesmo escalonador, só que agora eu tenho mais de uma CPU chamando próximo, né? Lembram lá do simulador que vocês usaram? Quando uma CPU, naquele simulador, quando a CPU estava pronta, ela chamava aquela função próximo. No sistema operacional é isso mesmo. Agora qual é a diferença? Eu vou ter múltiplas CPUs chamando próximo. Então, eu acabo fazendo o mesmo algoritmo, eu continuo com o mesmo algoritmo, tá? Algoritmo igual, nada mudou. E eu tenho uma fila única. Isso é tipo o banco, né? No banco, você tem uma única fila do caixa e vários caixas atendendo. E os caixas ficam próximo, é sempre o próximo da fila, é uma fila só para vários caixas. A vantagem óbvia é que isso é super simples de implementar. Tu literalmente só usa o algoritmo, o mesmo algoritmo que tu já está usando, só tem que tomar cuidado por questões de concorrência de eu ter que vão aparecer, eu vou já explicar mais tarde. Então, quais são os problemas dessa abordagem? Essa abordagem é bom que é rápido para explicar, porque não, é literalmente não fazer nada, o que muitas vezes é a melhor coisa a se fazer. Cuidado com otimização prematura, já diria o Knut. Otimização prematura é a fonte de todos os males. Se o negócio está rodando rápido, você não precisa otimizar agora. Você tem que otimizar quando você está perdendo dinheiro com isso. Né? Primeiro você tenta fazer o negócio funcionar, depois você foca no que é importante para otimizar. Então, quais são os problemas da fila única? Primeiro, escalabilidade. Na terceira E, que pelo visto vai ter que ter mesmo, eu vou explicar para vocês os problemas de algoritmos paralelos. O principal deles é que acessar uma única variável, um único recurso ser acessado por vários programas em paralelo, tem que ter um grau de coordenação. Você tem que ter evitar que dois tentem acessar a mesma variável ao mesmo tempo. Um exemplo disso com fila é quando, por exemplo, você está numa fila única com vários caixas e duas pessoas falam próximo ao mesmo tempo e você fica confuso. Não é verdade? Você não sabe para qual você vai, o cara atrás de você está moscando e não reparou que ele foi chamado também. Então todas essas coisas podem acontecer no código, tá? Para garantir que não aconteça essas coisas, você tem que usar estratégias, como por exemplo o uso de travas, que eu vou explicar para vocês, que é se duas CPUs estão prontas, a primeira CPU, então deixa eu desenhar aqui, tenho aqui uma CPU, imagina que isso é uma CPU, suponha que seja uma caveira, tem duas CPUs aqui, e aqui eu tenho minha fila de prontos, tá? Mas aqui é só uma fila mesmo, só para simplificar. Vamos dizer que esses dois caras ficam prontos ao mesmo tempo. Eles não podem os dois chamar próximo, porque senão esse cara aqui vai ser mandado para os dois, isso é palha. Então ele tem que ter alguma forma de decidir quem vai primeiro. Esse cara vai chamar próximo. Aí o escalonador vai, por exemplo, se for um MLFQ, você tem que ir lá ver qual é a fila de prioridade mais alta. Com gente pegar o primeiro cara dessa fila e mandar. Se for loteria, você tem que pegar um número aleatório, ver quem ganhou. Tem que fazer o que tem que fazer. E esse cara vem e é colocado aqui. Aí você libera a fila para outra CPU poder chamar próximo e pegar o B. Reparem o seguinte: enquanto acontecia tudo aquilo que eu falei de pegar o processo A, seja fazer o sorteio ou no MLFQ achar a fila maior, etc.,
eu tenho uma outra CPU no meu sistema que está pronta, esperando. Isso é um problema. Por quê? Porque literalmente eu tenho uma CPU disponível, eu tenho um processo que querem rodar, mas por questões de gerenciamento de fila, eu estou desperdiçando esse recurso importante que é uma CPU. Esse é um problema, tá? CPU pronta, sem rodar nada, é um problema. E o outro problema, que também é um problema grave, afinidade de cache. Vamos dizer, A veio para cá, legal. Mas se A estava rodando aqui antes, significa que aqui a cache está quente para ele e aqui a cache está fria para ele. O ideal seria rodar A aqui de novo. Mas não. Mas se for uma implementação muito simples, isso não acontece necessariamente, tá? Então, tem que se resolver essas duas coisas. Esses são os dois problemas de simplesmente não fazer nada. Então, você tem que pegar o algoritmo e deixar ele um pouco mais sofisticado para tratar esses dois problemas. Outro problema da escalabilidade, antes que eu me esqueça, é que quanto mais CPUs eu tiver, maior ele fica. Com duas CPUs, vai acontecer, mas vai acontecer pouco. Se tiver 24 CPUs, isso pode acontecer mais. Você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer isso. Olha só o problema de afinidade de cache. Estou aqui 5 processos, A, B, C, D, E, e 4 processadores. Parece ótimo, né? Tá lindo, eu tenho 4 processadores e 5 processos. Isso é bom. Era para estar rodando, era para estar um foguete esse sistema. Todos têm a mesma prioridade, todos são CPU bound, todos estão rodando igual. Nesse tempo aqui, esses 4 caras, as 4 CPUs estão rodando A, B, C e D e E é o próximo, né? Quando terminar o Quantum de A, ele vai botar a E aqui. Quando terminar o Quantum de B, só vai estar A na fila de prontos e vai rodar A aqui. Quando terminar o Quantum de C, só B vai estar pronto e assim por diante. Então, ó, repare, rodou um carrossel. A passou pelas 4 CPUs. Ele pegou cold start, ou seja, ele pegou a cache fria para ele 4 vezes. Por quê? Porque não foi pensado nisso, né? Isso daqui é uma coisa que a gente quer evitar ao máximo, porque a gente sempre quer que nossos programas rodem na cache mais quente possível. Como se resolve? Ah, esse negócio não presta? Não, claro que não. Eu falo que começa simples, mas quando você vê esses problemas, você vai fazendo as suas pequenas gambiarras, seus pequenos gatilhos, para aos poucos ir melhorando, né? Na maioria dos escalonadores, e tem escalonadores reais, SQMS, tá? Isso aqui é usado em sistemas. O que o cara faz é, tá, eu vou tentar botar um mecanismo de cache, de afinidade. Então, dá para, por exemplo, um processo ter assim, olha, se possível, rode esse processo nessa CPU. Vamos pensar um MLFQ. O processo está de prioridade alta, está pronto, mas se possível, roda ele nessa CPU aqui, por exemplo, na CPU 0. Legal. Chamou um próximo, e esse cara aqui não é a CPU certa, você pega o próximo do próximo. Mas deixa ele aí na frente para ou se chegar a CPU dele, ou se passar muito tempo, também você não deixar ele esperando demais por uma CPU, né? Senão você vai ter aquele problema de um processo de prioridade alta e esperando por um processo de prioridade mais baixa, que é a inversão de prioridade, e a gente não quer isso. Então você adiciona pequenos mecanismos lá para falar, legal, se possível, tenta rodar o cara na mesma CPU. E isso é feito na base da gambiarra, não tem o que fazer. Você adiciona uma variável lá no processo que diz qual foi a última CPU que ele rodou e um timeout. Se nesse tempo a CPU não liberou, a gente pega um outro cara e pronto. Então, SQMS não joguem ele fora. Ele parece simples, mas ele tem suas vantagens, como por exemplo, ser simples de implementar, vai ser uma implementação levíssima, não tem muitos. Não é muito sofisticada, o que é bom quando a gente está falando de sistemas operacionais. Tá? Sistemas operacionais a gente quer que sejam simples. Escalonador principalmente, porque é um negócio que roda toda vez que estoura um Quantum. Ele tem problema, quanto mais CPUs, mais complicado vai ser sincronizar uma fila única, né? Um banco com 2 pessoas é tranquilo. Um banco com 200 caixas vai ter um problema de próximo. Se tiver 2.000 caixas no banco, já pensou? Próximo, sem parar, ia ficar todo mundo louco. Certo? E que a simplicidade dele acaba diminuindo um pouco quando tu tenta preservar a afinidade de cache, porque tem que começar a botar gambiarra
para garantir que os processos caiam nos processadores que estão bem para eles. E no próximo vídeo, a gente vai ver o escalonamento de múltiplas filas e terminar com as videoaulas nesse módulo. Eu já ia ficar feliz, mas não vai ser agora. Então, até já.